Olá, está começando agora mais um Vozes do Mercado, programa da Exame que conta com os principais nomes do mercado financeiro. Eu sou Guilherme, repórter da Exame, estou aqui hoje com minha editora, mais uma vez, Natália Vire. Natália, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Prazer estar aqui de novo, Gui. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, um dos grandes nomes aqui que aceitaram vir para o nosso programa, Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, do Planejamento. Ele que hoje é economista-chefe da Warren e conselheiro da Fiesp, da IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado, e também da Associação Comercial. Felipe Salto, seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, e eu fico feliz porque tem um Guilherme ao quadrado e tem a Natália Vire, que eu comecei minha vida profissional na Tendências como estagiário em 2008 e ela também já estava lá. A gente era estagiário junto, então a gente estava fazendo as contas aqui, a gente se conhece há 16 anos apenas. E como eu disse, na época já era acompanhando fiscal, né, Salto? Sim, e o fiscal já era um problema. Todo mundo já sabia que era o nosso amigo brilhante, que ele ia muito para frente aí. A gente não imaginava que era tanto, mas é um prazer te receber aqui. Prazer meu. Obrigado pelo convite. Então, a gente que agradece, Felipe. E aproveitando toda essa experiência que você tem em política fiscal, entender bem das contas públicas, a gente está quase monotemático o mercado, né? Só à espera do pacote fiscal, pacote de corte de gastos. Já tem declaração hoje, uma quinta-feira, né, do Rui Costa, o ministro da Casa Civil, falando que talvez muito provável fique de fora qualquer alteração em gastos em saúde e educação. Felipe, como que você está com expectativa para esse pacote? Deve vir algo importante, significativo aí pela frente? Olha, o primeiro ponto que a gente tem que ter claro é o seguinte: a situação fiscal é grave, mas isso não é uma novidade, porque a gente teve no ano passado um déficit de 230 bilhões de reais, esse ano vai melhorar, nós vamos fechar com um déficit em torno de 60,4 bilhões, que é a nossa projeção na Warren. O próprio governo projeta 68,8 bilhões de déficit, que a gente chama de primário, que é a receita menos a despesa sem considerar o juro da dívida. Então, melhorou, mas o déficit que a gente tem, ele ainda é alto o suficiente para ficar alimentando a trajetória da dívida pública, que está se aproximando de 80% do PIB, que é um nível preocupante, porque a taxa real de juros é muito alta e o crescimento econômico, apesar de ter superado as estimativas do mercado, dos especialistas, de todos os economistas quase, ainda é muito baixo para essa taxa de juros alta. Então, você está com o pé no acelerador da dívida e o freio que poderia ajudar, que é o crescimento econômico, não ajuda tanto quanto precisaria ajudar para essa taxa real de juros elevada. E como é que você resolve isso? O ministro Fernando Haddad, quando assumiu, já na transição, na verdade, negociou uma nova regra fiscal. Essas regras fiscais, elas são boas porque ajudam a criar balizas para o comportamento das contas públicas. Por exemplo, o teto de gastos, lá no governo Temer, a regra de resultado primário no governo Fernando Henrique, no governo Lula, baseadas na lei de responsabilidade fiscal, lá de maio de 2000, e agora, de 2023, o novo arcabouço fiscal, que substituiu o teto de gastos. Só que a regra sozinha não faz verão. Você tem que ter regra boa e tem que cumprir a regra. Para cumprir essa regra que o próprio governo Lula aprovou, precisa de mais do que foi feito até agora. E não foi pouco que foi feito até agora. Foram 9 medidas tributárias aprovadas pelo Congresso em 2023, como a nova lei do CARF, que é o contencioso administrativo tributário, a lei das transações tributárias, o fim daquele benefício baseado nos benefícios do ICMS, que erodia os tributos federais, e outras, né? Tributação dos offshores, dos fundos fechados e por aí vai. Isso tem produzido um efeito importante sobre a arrecadação. Ela tem crescido 9% acima da inflação, se pegar de janeiro a outubro, contra o mesmo período do ano passado. Se a economia está crescendo 3% e a arrecadação 9%, então é um sinal de sucesso. Em que pese ter aí nesse bolo de receita nova uma parte que é atípico, temporário e que não vai se repetir. Por exemplo, a tributação do estoque dos fundos fechados, né? Veio uma vez, não vem mais. É o once and for all, né? Já que somos vozes do mercado e o mercado gosta de inglês, né? Voices of the market. É Exato. isso. E aí, para responder diretamente a sua pergunta, o momento agora é então de atacar o lado da despesa. E o ministro Fernando Haddad, ele deu a senha naquela entrevista para a Mônica Bergamo,
em que ele falou o seguinte, olha, o mercado está certo quando ele fala que o gasto está descontrolado e precisamos fazer alguma coisa e tal. Aí criou-se uma expectativa e aí o mercado está à espera desse pacote fiscal. Até na minha coluna no Estadão eu falei a espera de Godot, lembrando aquela peça do Samuel Beckett, né? E o Godot era uma coisa indefinida e não chegava nunca. Eu espero que o pacote não seja isso. Mas está ficando mais ou menos isso, né? Já Nessa se vai um conversa mês, né? que vai e volta. A sensação é muito essa, né? Exatamente, Natália. E eu acho que o pacote tem que ser um pouco de tudo. Porque, não que você tem que agradar ou desagradar todo mundo, mas para viabilizar politicamente, não adianta você vir com um pacote que é só a desindexação do salário mínimo, por exemplo, em relação aos benefícios sociais. A previdência, o benefício de prestação continuada, o abono salarial, o seguro-desemprego. Porque aí vai dizer o seguinte, é jogar para a esquerda, né, um argumento que é muito fácil para ela. Vai dizer, tá vendo? Era só em cima dos pobres e tal. Uhum. Agora, se você faz isso, mas também mexe nos gastos tributários, tem mais de 540 bilhões de gastos tributários. Só os descontos de despesas médicas no imposto de renda pessoa física, nós estamos falando de 25 bilhões de reais. Você não tinha ideia desse número. Eu vi no teu artigo, achei isso muito absurdo. Aí você falou, né? Você faz uma consulta no Sírio-Libanês a R$ 1.500 e se abate o seu imposto de renda, né? Exatamente. É muito ao contrário do que deveria ser. Exato. Então é uma transferência de renda do Estado para quem não precisa, percebe? Então isso precisa ser mudado. E super salários no serviço público, você tem carreiras e carreiras de servidores. Tem privilégios no serviço público que precisam ser combatidos. Então, qual é o pacote ideal? É um pacote que contemple tudo isso, né? Qual vai ser o pacote na prática? A meu ver, vai ser um pacote relevante, mas que não vai conseguir atacar tudo isso, né? Tem que ter um pouquinho de cada coisa, porque aí eu acho que tem a legitimidade necessária para passar no Congresso. Lembrando que tem pouco tempo de vida útil no Congresso até dezembro, né? Já tem panetone no supermercado, então já está difícil de aprovar qualquer coisa lá. E agora também com essa agenda, acho que até o Gui estava falando um pouco disso antes da gente começar, né? Essa agenda que a gente teve agora com essa notícia sobre o atentado que estavam planejando aí contra o presidente Lula. Não sei quanto isso também pode atrapalhar de alguma forma aí esse tipo de discussão, né? Porque é uma notícia relevante no Congresso. Eu gostei muito da frase do presidente Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que ele falou que nós chegamos muito perto daquilo que parecia inimaginável. E, de fato, estava se construindo um golpe de Estado nas hostes oficiais, nos prédios oficiais, sendo gestado lá dentro, né, pelo que a Polícia Federal tem apurado e apresentado para a imprensa e para a sociedade até agora. Então, é muito preocupante. Eu acho que as instituições democráticas elas vão avançando e a gente tem um Estado que desde a Constituição de 88 vem se fortalecendo, mas esse episódio mostra como a gente ainda está exposto a riscos importantes. Isso precisa ser divulgado. Inclusive esse filme novo eu assisti ontem, o Ainda Estou Aqui, com não só pela atuação da Fernanda Torres, que é uma coisa esplendorosa, né? E emocionante e tal, mas para a gente lembrar o que foi o período de exceção, o período da ditadura militar, para que nunca mais se repita. E isso afeta não só os mercados, afeta tudo, afeta a nossa vida, né? Afeta os valores mais básicos. Então, às vezes eu fico até impressionado como o mercado reage pouco a coisas tão relevantes como essa questão do golpe, como ele foi tentado, né? Do pretenso golpe ali do governo anterior. Pois é, porque o mercado ele reclama tanto da questão da insegurança jurídica e ali é um risco institucional claro, né? E parece que não fez preço praticamente, né? Eu acho que mistura tudo, porque tem o cenário externo, por exemplo, a eleição do Donald Trump, também fez-se uma discussão enorme, se o Trump ganhar, o Brasil vai ser prejudicado. Na economia não tem essas relações tão diretas assim, fáceis de serem medidas, né, mensuradas. Eu, inclusive, acho que o dólar ficou tão pressionado, né, por conta mais da expectativa quanto ao que seria o pós-eleição americana. Mais até do que se vai ser o Partido Democrata ou o Republicano, se vai ser o Trump ou se vai ser a Câmara. E o Brasil, especialmente, tem uma diplomacia profissionalíssima, né? E tem uma tradição de multilateralismo e de negociação que eu acho que vai se sobrepor a qualquer tipo de protecionismo adicional que venha com o Trump. Mas esse cenário externo,
mais a questão fiscal doméstica, mais as questões políticas do Supremo e agora essas novidades dos últimos dias, tudo isso se mistura para criar uma névoa de incerteza e dificultar a nossa visão sobre o que vai acontecer. Eu entendo que para o mercado acaba valendo mais o curtíssimo prazo. Então, se o pacote, por exemplo, do Haddad nascer com um volume de recursos de economias relevantes, já para 2 anos, 25 e 26, isso vai fazer preço, né, como se diz. Porque o câmbio está inflado, aliás, e o juro também. E eu acho que é muito desse... Não fez preço também, acho que tem um pouco, né, do mercado olhar mais para o curto prazo, menos para o institucional, mas está tudo muito depreciado também, né? Quando a gente olha os ativos de risco, câmbio, juros, bolsa, já está, enfim, todo mundo... Você fala com gestores, eles falam que o técnico está muito leve, né? Todo mundo já saiu, já está muito pressionado. Então, acho que também tem um pouco desse fator. Eu queria pegar isso de gancho, Salto, para te perguntar. Você tem uma visão menos, eu não vou dizer que é otimista, mas é uma visão menos catastrófica do que o mercado em geral em relação ao cenário fiscal. Você trouxe isso no começo, né, dizendo que você não vê uma situação de descontrole, mas eu queria que você situasse um pouco isso, porque a gente está vendo Selic a 14, mais de 14%, né, já as projeções. Câmbio beliscando 6 ali, né, 5,80, 6. Como é que você está vendo e da onde que você acha que vem esse pessimismo tão grande? E aí, já emendando mais uma pergunta, o que precisaria vir em termos de quantitativos nesse pacote para ser uma coisa que consegue te dar mais segurança a respeito da trajetória da dívida? Eu entendo o seguinte, a gente tem que evitar, o governo, né, tem que evitar brigar com o mercado, porque por mais que ele esteja exagerando e precificando muito acima o risco, né, que eventualmente exista na questão fiscal, é isso que ele está fazendo. E o governo depende dos poupadores, de quem tem recursos para financiar o déficit público, que é grande, né? Então, quando o juro dá essa esticada, e a gente pega a chamada curva a termo de juros para diferentes prazos, e vê que o juro precificado para o final do ano que vem ou para o próximo está totalmente fora do que seria razoável. O Brasil não vai ter 10% de juro real no ano que vem. Seria um disparate. Então, o que a gente precisa é ter clareza que existem os exageros, o mercado funciona dessa maneira e o governo tem um papel a cumprir para retirar essas pressões que nós estamos vendo hoje. E ele tem o condão de fazer isso se ele conseguir tomar as medidas corretas no fiscal. Não é que o mercado vai definir o que o governo vai fazer, mas é que nesse caso, no fundo, tem uma correção no que o mercado está dizendo, no que nós especialistas estamos dizendo. O fiscal precisa ter, ao longo do tempo, um certo equilíbrio, que é dado pela chamada sustentabilidade da dívida. E hoje esse equilíbrio não existe, prospectivamente falando. Porque essa equação de sustentabilidade, ela depende de 3 fatores, né? De 4, né? Do nível da dívida, daí dos 3 fatores, que é o juro real, o crescimento econômico real e o resultado primário. Então, como você tem hoje déficit primário, o juro real é muito alto e o crescimento está maior do que se projetava, mas nada extraordinário, a dívida cresce. Então, você precisa dizer o seguinte, olha, daqui 2 anos eu vou voltar ao superávit. Mas não basta dizer isso, porque quando eu anuncio o novo arcabouço fiscal, é isso que está sendo dito, né? Daqui a pouco vem o superávit. Vou zerar o resultado que hoje é deficitário, eu vou chegar no zero rapidamente. Mas para o mercado acreditar, para os especialistas acreditarem e para as pessoas, principalmente, colocarem dinheiro nisso, aí precisa mais. Precisa mostrar que as medidas estão sendo nessa direção. Por isso o pacote fiscal é tão importante. Agora, que há um exagero, porque você tem contas externas hoje, é difícil achar um país emergente como o Brasil em termos de solvência externa. Nas crises dos anos 80, o nosso calcanhar de Aquiles era o balanço de pagamentos, não tinha reserva, tinha uma dívida que precisava ser rolada com recursos externos, e daí a dependência do Fundo Monetário Internacional, e quando os Estados Unidos faziam uma política monetária mais agressiva, na época lá com Paul Volcker e tal, para nós era um desastre. Agora as coisas melhoraram nesse aspecto, porque a gente tem uma balança comercial robusta, tem um déficit em conta corrente que é plenamente coberto por investimentos de relativa qualidade e tem reservas internacionais elevadas. Então, isso é muito importante de destacar, porque quando a gente olha o déficit primário, público, 0,5% do PIB, não é o fim do mundo. O país não vai acabar, nós não vamos quebrar,
estamos longe de uma crise fiscal, mas isso não significa que não exista um problema. Tem um problema sério, que é um problema de má qualidade do gasto, de um déficit que acaba, junto com essa taxa de juros descomunal, elevando a dívida pública em relação ao PIB, e você não tem uma dinâmica de pagamento, de receitas, de capacidade de pagamento suficiente para dar conta de todo esse peso financeiro do gasto e do gasto com juro também que vem da política monetária. Então, o pacote fiscal ele pode ser muito importante para desfazer um pouco esse problema fiscal, ajudar a começar a desfazer esse nó. Não é que vai resolver tudo, mas um sinal forte na direção certa pode ajudar a tirar esses exageros que estão hoje precificados no câmbio e nos juros. Tem se falado de um pacote agora de 70 bi 2025, 2026, né? 30 um corte de 30 para 25 e 40 para 2026. Como que tá as tuas contas aí de expectativa em relação a isso? Esse pacote de 70 bi faz sentido? Depende para ver mais o qualitativo, que eu acho que é um pouco esperando Godot aí, né? Vamos ver o que vem aí dentro. Como é que tá o teu quantitativo em relação a isso? Olha, eu entendo que o número é importante, sim, porque tem uma linha de raciocínio. Não importa muito o quanto vem de corte para o ano que vem. Não, importa sim. Importa porque se eu fizer 40 bi de ajuste no ano que vem, eu cumpro a meta fiscal. Usando a banda que está prevista de 31 bilhões de déficit, também considerando os precatórios de 44 bi que são extra regra fiscal. E se não vier nada para o ano que vem e um programa de ajuste que seja paulatino ao longo do tempo, vai ter outro efeito sobre o mercado. Né? Eu acho que tem que ser um pouco das duas coisas. É tão importante você ter um ajuste relevante no curto prazo, quanto é importante também a sustentabilidade. Então, por exemplo, se eu vou mudar o abono salarial, que é um programa social ineficiente que vai para quem tem carteira assinada. Mas quem tem carteira assinada até 2 salários mínimos. Bom, infelizmente o nosso país não está conseguindo crescer o suficiente para elevar a renda média. Nós estamos aprisionados a uma renda média muito baixa. Então, se é para escolher uma prioridade, é melhor escolher, por exemplo, aumentar o Bolsa Família. Claro, já aumentou bastante, mas se eu tenho 170 bi de Bolsa Família e 30 bi de abono, é melhor ter 0 de abono e 185 de Bolsa Família. E economizar 15. Então, essas coisas são importantes, porque pode gerar efeito tanto no curto prazo quanto ao longo do tempo. O número em si, a gente calcula para o ano que vem que o governo, nesse momento, sem o pacote, etc., ele teria que mudar a meta fiscal, porque a meta é 0 com aquela banda que eu mencionei. Para ele cumprir, quanto precisa de corte? Precisa de 43,1 bilhões na nossa conta. Não que exista essa precisão nas projeções, mas é o número que a gente tem. Mas na casa de 40, 45, que se não vier por medidas do tipo mudança no abono, na saúde, na educação, no Fundeb, nisso e naquilo, vai ter que vir de outra forma, por contingenciamento, que são aqueles congelamentos que você vai fazendo com o orçamento já em curso. Ou por bloqueio de gastos, quando você vai tendo a despesa obrigatória pressionando e vai bloqueando a despesa discricionária, que é a não obrigatória. Se for por contingenciamento, bloqueio ou pelo pacote, não importa, na nossa conta precisa de 43,1. E acho que a conta do mercado está bem parecida, porque esse número de 40 se espalhou muito. Aí veio uma notícia de que seria 70 bi nos 2 anos. Né? Eu acho pouco. Eu acho que tem que ser pelo menos 40 ano que vem, e depois de 26 para frente, né, tem que ter aí aquela segunda dimensão que eu mencionava, as mudanças estruturais que vão gerando ajustes adicionais aos poucos. Não dá para esperar que um governo de centro-esquerda vai fazer uma virada de ponta cabeça da Constituição Cidadã, vai acabar com o salário mínimo, vai acabar com o benefício de prestação continuada. Por outro lado, o próprio ministro Rui Costa falou que é preciso, sim, equilíbrio fiscal, sem isso não vai ter avanços sociais e tudo, então eles têm essa consciência. Mas hoje ele deu uma declaração dizendo que, assim, até sair o pacote a gente realmente não vai saber, mas que o Rui Costa deu uma declaração dizendo que não dá para mexer nos investimentos em saúde e educação. Dá para fazer alguma coisa que contorne isso para chegar nessa meta de 40? Se não mexer em Fundeb, se não mexer em saúde? Olha, a saúde, principalmente, ela tem um comportamento que é o seguinte, ela acaba pegando um pedaço do orçamento discricionário
que é, na verdade, obrigatório, porque como você tem o piso constitucional, aí você gasta, por exemplo, com os servidores da saúde, com os hospitais, com equipamentos, o que quer que seja, e ainda falta um pedaço que eu preciso complementar com a despesa discricionária. Para cumprir esse piso constitucional, que só para lembrar para quem está nos ouvindo, é o piso que é calculado de acordo com a evolução da receita. Então, se a receita cresce, eu obrigatoriamente tenho que aumentar o orçamento da saúde. Aquele imóvel, né? Exato. Mas, se eu fizer um ajuste mudando essa regra da vinculação, eu posso produzir algum ganho, reduzindo esse espaço que a saúde ocupa na despesa discricionária. Quer dizer, a saúde cresce menos, não é que eu vou cortar o orçamento da saúde, né? Na educação é um pouco diferente porque já há uma decisão implícita nos orçamentos dos últimos anos, que é gastar mais do que o piso. O piso também da educação é igual ao da saúde nesse aspecto, né? Ele caminha junto com a evolução de um indicador de receita. Então, faz diferença para a saúde mudar o piso, para a educação eu teria que fazer mais do que isso. Aí que entrou a discussão do Fundeb. Que o Fundeb é um fundo que vem lá do Fundef ainda, no governo Fernando Henrique, que a União complementa um percentual em cima do que os estados gastam com educação. Era 10%. Em 2019 aprovou-se uma nova regra do Fundeb e que ele vai crescendo até mais de 20%. Então eu teria que mexer nessa escadinha do Fundeb, no piso e eventualmente também naquele percentual do Fundeb que é considerado para fins de verificação do piso, que é uma coisa complicada. Mas hoje o que eu gasto com o Fundeb, se eu gasto R$100, eu só posso contabilizar 30 para fins de cumprimento do piso. Então você poderia aumentar para 50 ou 60, por exemplo, para ajudar. Mas tem que ser essas três coisas combinadas. Então a educação é mais difícil que a saúde. Mas e se não mexer em nada, como o ministro está eventualmente indicando? Aí fica mais difícil, porque eu vou ter que pesar mais a mão em outras coisas. Não tem mágica, né? Vai ter abono salarial, a questão do seguro-desemprego, que cresceu bastante, os benefícios de prestação continuada. E não pode só ser aquela coisa ser só aquela coisa de combate à fraude. Porque combate à fraude é obrigação de qualquer gestor, servidor. E é importante que se faça. Eu acho que tem muita economia que pode advir desse tipo de combate a fraudes e coisas erradas que estejam acontecendo não só no BPC, mas também na Previdência, em outros benefícios sociais. Mas tem que ser uma mudança da regra de concessão dos benefícios, porque eles estão crescendo muito. O déficit da Previdência, a reforma da Previdência aprovada no governo Bolsonaro já está fazendo água. Até porque eles não puseram o dedo na ferida ali dos militares. Também tem a questão da aposentadoria rural. Tudo isso está em aberto. E agora nos militares parecem que eles, né, as notícias, de novo, tudo que está vindo de rumor aí, que tem uma economia aí de uns 2 bi a ser feito pela mudança na idade ali, né? Uma coisa, mas é uma coisinha menor, né? Uma coisa mais... Acho que é mais pela sinalização que ela é importante do que necessariamente pelo tamanho da economia. Eu acho que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Como diz o ditado 2 popular. bilhões aqui, 5 bilhões ali. Por exemplo, as pessoas me perguntam, os super salários, é uma pouca vergonha, não sei o quê. E se você fizer um ajuste, por exemplo, todo servidor público tem que ganhar, no máximo, aquilo que diz a Constituição, que é o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem uma economia boa aí, de uns 2 a 3 bi, eu acho que a gente conseguiria em um ano. Mais 3 bi que nós mencionamos dos militares, já dá 6 bi, mais 20 bi da saúde e educação, mais a questão do salário mínimo, se você colocar ele para evoluir naquela banda do arcabouço fiscal, que é 0,6% a 2,5%. Então você vai juntando uma série de efeitos que podem ter já resultado no curto prazo e que também ajudam no crescimento da despesa. Porque tudo se resume à despesa crescer menos ao longo do tempo. Não é que você vai cortar o orçamento pela metade, nem nada disso. E claro que numa segunda frente você teria que abolir programas que já não fazem mais sentido. Por exemplo, a desoneração da folha. Toda essa novela, o presidente Lula vetou, o presidente do Congresso foi lá, derrubou o veto, não só ele, os parlamentares, e sem mostrar quem paga a conta e qual era a conta, não tinha nem a conta. 25 bi, 30 bi, 18 bi. Aí o Supremo, demandado pelo Executivo Federal, falou, não, isso não pode, vocês têm que respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição. Que a Constituição diz que toda medida dessa natureza tem que ter cálculo de impacto
E o princípio da sustentabilidade fiscal, aí foi o Paulo Guedes que colocou naquela emenda 109, derivada da PEC emergencial, na Constituição. Sustentabilidade da dívida, está lá. Só que tem que cumprir, não adianta só colocar na Constituição sustentabilidade da dívida e daí aprovar medidas à torta direito que tem custo e não se sabe nem qual é o custo, né? Então, o Congresso precisa colaborar também. Emendas parlamentares, por exemplo. Eu ia chegar aí. Ia até falar para você trazer um pouco desse problema e contar para o nosso ouvinte o problema da emenda parlamentar e se você vê algum tipo de solução para isso, porque de fato está engessando uma parte que não deveria ficar engessada, né? Sem dúvida. Hoje, o orçamento público é uma pizza que, dessa pizza, eu só posso mexer em 6%, 6,3%. Porque 93,4% é engessado. Gasto rígido, obrigatório, vinculado, indexado. Ah, então não dá para mudar nunca? Dá, ao longo do tempo você consegue mudar. Por exemplo, a Previdência, a parte que é indexada ao salário mínimo, se eu der reajustes menores para o salário mínimo, ele vai crescendo menos e vai abrindo mais espaço. Agora, a despesa discricionária é um volume de 200 bi num orçamento primário, vamos chamar assim, de menos de 3 trilhões. 200 bi num orçamento de menos de 3 trilhões. Sem considerar a amortização de dívida, a rolagem da dívida e os juros também. Né? Só pegando só o primário, como a gente chama. E nessa discricionária de 220 bi, 1/4 está indo para os parlamentares. E mais do que ir para os parlamentares, eles estão decidindo à torta e à direito. Então o recurso voa de Brasília para o município ou para uma entidade, sem a gente saber exatamente qual é o programa que vai ser beneficiado, é a cozinha da Santa Casa que vai ser reformada, ou é para custeio, ou é para asfalto, ou é para isso ou para aquilo. Como sempre foi a emenda parlamentar, por pior que fosse, mais ineficiente, mas tinha clareza. De uns tempos para cá, desde o orçamento secreto, depois as emendas de comissão que foram turbinadas, e essa história das emendas PIX, né, que são as transferências especiais, o controle piorou muito. Então, o ministro Flávio Dino, do Supremo, fez correto de impedir, de bloquear a execução dessas emendas. Elas estão bloqueadas, porque até que o Congresso e o Executivo chegassem num acordo para criar uma regulamentação e colocar ordem nessa bagunça, ficariam bloqueados. O problema é que o Congresso aprovou um projeto que piora a situação, porque ele está carimbando 50 bilhões para sempre e corrigindo pela regra do arcabouço, os 2,5% real. Você fala de desindexação, você está indexando mais para um recurso de uma qualidade péssima, né? Inclusive Sim. ali do ponto de vista de transparência e tudo mais. Exatamente. Então, na verdade, a gente precisa de uma reforma orçamentária, porque o orçamento ele precisa ser um processo o mais democrático possível. E ele tem que estar alinhado ao planejamento estatal, aos objetivos do país. O plano plurianual, que é uma lei também que a gente aprova, porque você tem uma trinca de leis orçamentárias, que é o PPA, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a lei orçamentária propriamente dita. A LDO é para ser o conjunto de diretrizes. Como a gente tem uma lei geral de contas públicas, que é lá do governo João Goulart, de 1964, antes do regime militar, você tem uma necessidade de todo ano na LDO ficar criando regrinhas complementares. Ela já está com um problema de obesidade mórbida, né? Cheia de penduricário ali. Sim. Uma lipoaspiração acho que já não resolve mais. Vai precisar de uma cirurgia bariátrica, alguma coisa assim, para resolver a LDO. E em paralelo tem o PPA, que também é um calhamaço de coisas, se você for olhar, e que deveria ser ali o locus do planejamento de médio prazo, o que o Brasil vai ser daqui 4 anos. Inclusive, o presidente ou a presidente, quando é eleito, ele tem que aprovar até o fim do primeiro ano para valer a partir do segundo. Então, o segundo, o terceiro e o quarto ano de um mandato, mais o primeiro ano do novo mandato, eles sobrevivem ou eles acontecem sob um mesmo PPA. Era para ter uma ideia de continuidade e tal. Faz todo né? sentido. Na teoria faz muito sentido. Exato. Só que o que acontece é que as leis orçamentárias anuais elas se sobrepuseram a toda essa lógica. Então, por exemplo, tem uma necessidade de curto prazo que a lei orçamentária está indicando, aí vai lá e ajusta o PPA. É um rabo abanando o cachorro. O rabo abanando o cachorro. Então a gente perdeu esse instrumento de planejamento. Eu acho que isso precisa ser resgatado. Porque o deputado Guilherme, a deputada Natália, o deputado Felipe, vamos supor que seja do Acre, Pernambuco e São Paulo. Eles têm os interesses deles, eles precisam se reeleger também
E sendo republicanos, eles podem fazer coisas interessantes direcionando o recurso, mas não dessa forma pulverizada como é hoje, né? Para dizer o mínimo. Então, por que não pensar projetos estratégicos alinhados aos objetivos nacionais de desenvolvimento? E aí cada um de nós vai poder privilegiar as obras que estão previstas para a sua região. É muito mais interessante do que ficar mandando dinheiro à torta e à direita sem controle nenhum. E existe alguma esperança nesse sentido, Salto? Porque eu estou vendo, assim, a teoria faz muito sentido e acho que a teoria foi pensada, inclusive, para esse planejamento de longo prazo, mas não é o que a gente vê. Existe alguma discussão para mexer nesse tipo de coisa? Eu lembro É um vespeiro, né? É um vespeiro, é. Eu dei uma entrevista recentemente para um canal importante aí, e o jornalista que estava junto na mesa falou, Salto, mas isso não vai acontecer nunca, mexer na emenda parlamentar. Daí veio a decisão do Supremo. Então já é um primeiro passo. Se o Supremo está se preocupando com isso, se há uma questão, inclusive, de ineficiência e também de corrupção com essas emendas PIX, é porque precisa fazer alguma coisa. O presidente da República já falou que os parlamentares, os empresários, que todo mundo vai ter que dar sua cota de colaboração. Então, o que eu espero? Que esse pacote fiscal ataque esse problema também. Não dá para deixar mais isso para amanhã, porque hoje nós estamos com um déficit projetado de 60 bi, o do ano que vem deve ser maior. Pode ser mais de 100 bi no ano que vem se nada for feito. Então, a gente precisa chegar logo em algum superávit, que o ajuste fiscal não é um fim em si mesmo. Claro. Ele é um objetivo dentro da lógica da política econômica que me permita ter juro mais baixo para ter mais investimento e mais crescimento. Uhum. Então, o que eu preciso é mostrar que eu sou capaz de gerar algum superávit. Isso já vai produzir um efeito sobre os juros desde hoje. Claro, o pacote tem que ser crível e não pode ter desvio de rota, né? E Felipe, pelo que você explicou aqui, a questão do piso constitucional da educação e saúde, sem mexer nada, saúde e educação comeriam o resto do orçamento, então, da parte do obrigatório. Ele ficaria cada vez maior dentro do orçamento federal. A tendência é ficar cada vez maior porque ele cresce junto com a receita. Então, mas sozinho não. Ele é um dos fatores que pressiona o gasto obrigatório, né? Aqueles 93,4% que eu mencionei, eles vão ficar ainda maiores se você não resolver esse problema da saúde e educação, mas também do salário mínimo, mas também das outras indexações. Então, é um conjunto de amarras que existem hoje, e jabuti não sobe em árvore sozinho, né? Ou é enchente ou é mão de gente. E tem uma razão histórica, né? Porque lá na Constituição Cidadã, como você estava vindo de um regime de exceção, qual era o espírito dos constituintes originários? Vamos carimbar tudo, porque ninguém vai mais meter a mão nos orçamentos importantes para as áreas sociais. Tem uma lógica. E o Naércio Menezes Filho, do INSPER, da USP, especialista em educação, ele mostra que a vinculação foi importante para garantir um avanço nas políticas públicas nessa área e tal. Mas isso não quer dizer que precise continuar a ser assim daqui em diante, ainda mais porque a restrição fiscal é maior e porque a gente aprendeu a fazer políticas públicas nessas áreas de saúde e educação, e hoje tem muito mais instrumentos de controle, inclusive, de avaliação, de monitoramento do gasto, para poder fazer políticas de melhor qualidade sem necessariamente ter esse carimbo. E tem como apresentar um plano fiscal crível que dê para acreditar na sustentabilidade fiscal sem mexer nessa questão dos gastos obrigatórios, da vinculação de educação e saúde? Não tem. Você precisa pôr o dedo nessa ferida. Se você fizer algo agora que seja mais paliativo, por exemplo, vamos reduzir o gasto com o custeio da máquina, aquelas coisas que sempre combate a fraude e tal, pode até gerar alguma economia no curto prazo e dar uma sobrevida, mas não vai resolver estruturalmente, porque o novo arcabouço fiscal é uma regra mais flexível. Eu acho uma regra melhor do que o antigo teto de gastos. E o teto de gastos foi aprovado em 2016, a emenda constitucional 95 de 2016, e na época eu escrevi um artigo com o Zé Roberto Afonso, na revista Conjuntura Econômica lá da FGV, e a gente mostrou o seguinte: é muito importante ter controle sobre o gasto público, a segunda geração de regras fiscais. A primeira é o controle da dívida, aqueles limites mais numéricos, assim como os Estados Unidos tem, por exemplo. Quando você ultrapassa aquele limite numérico, é o shutdown, paralisa a máquina pública. Que todos os anos tem uma ameaça de shutdown, é isso. Outro dia eu vi um gráfico disso e é impressionante, assim, a quantidade de mudanças no limite de dívida lá. Então, mas só que eles podem, a gente não pode, né? Tô brincando. Mas não é por aí, por algumas razões mais importantes e mais o crivo é muito mais duro aqui, né, com a gente. Então,
Eu acho que a segunda geração de regras fiscais era para ser uma coisa mais moderna. Olha, não adianta você dizer que a dívida tem que ser tanto, até porque não existe um número mágico. Então vamos criar coisas mais tendenciais, que tenham flexibilidade. E o novo arcabouço segue essa direção, sem deixar de beber na fonte do que foi feito no passado. Tanto que ele tem um limite de gasto e ele tem uma regra de resultado primário, que é uma regra para receita menos despesa sem contar o juro, copiando o que já foi feito no passado, mas avançando porque tem uma banda também e tal. Então ele tem uma flexibilidade. Agora, para eu cumprir esse arcabouço, eu preciso mexer nas despesas e nas receitas. As receitas têm que crescer mais, elas já estão crescendo bastante, uma parte é atípico, como eu mencionei, mas estruturalmente tem que crescer mais. Para isso tem que ter crescimento econômico. Então, nós não vamos ter um ajuste fiscal que vai se resolver só cortando despesa. O Brasil cresce muito pouco. E a carga tributária é alta quando comparada com outros países de renda per capita similar. Mas a nossa Constituição prevê também um Estado grande. Ou a gente, se por acaso, quer fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte para mudar a Constituição? Que eu saiba, não, né? Espero que ninguém tenha essa ideia. Mas, dada a Constituição cidadã, nós temos que ser mais eficientes. E tem muita gordura para cortar. O abono salarial pode ter mudança nas regras que faça ele crescer menos. O BPC, a indexação do salário mínimo à Previdência e aos gastos sociais, que parece um tema meio intocável. Mas qual que é a lógica? Por que o salário mínimo, que é uma política de mercado de trabalho, tem que servir também de indexador para gasto social? Uma coisa é a política de mercado de trabalho. Eu não quero que ninguém ganhe mais do que R$ 1.412. A outra é a política social. Eu não posso pensar num indexador específico para o gasto social ou discutir todo ano no Congresso, assim como eu discuto as emendas. Então, nós temos que ter um processo de avanço civilizatório nessas questões fiscais e orçamentárias, porque não pode ser uma coisa só do relator do orçamento, com o presidente da República, o ministro da Fazenda, fecha no Ano Novo ou na véspera do Natal e toca a vida. Tem que ser um processo efetivamente democrático, participativo. Tem muita coisa para fazer e acho que o pacote fiscal vai ser só um primeiro passo. Aí que eu sou otimista, né? Porque eu acho que vai ser um bom pacote. Não vai resolver todos os problemas, longe disso, mas até a demora para apresentar me parece que tem a ver com essa necessidade de convencimento de vários atores, né? Que tem duas teorias, né? Que tipo, uma demora para apresentar pode ser tem tanta resistência que ninguém está conseguindo fazer nada, ou queremos apresentar um pacote definitivo, né? Assim, alguma coisa que realmente pare de pé. Você está mais para essa segunda opção? Eu estou mais para a segunda opção. Eu acho que é um pouco das duas coisas. Acho que o ministro Fernando Haddad se precipitou também de lançar logo a ideia de que viria um pacote antes de já ter isso mais articulado. Mas talvez fosse a forma de articular, inclusive, né? Lançar para conseguir articular. Sim, exato. É difícil a gente analisar. Engenheiro de obra construída é sempre mais fácil, e estando fora do governo, mais fácil ainda. Né? Você teve dentro de governo, você sabe muito bem como é difícil essa composição, né? Sim. E isso é importante entender, né? Porque as pessoas falam, não sai o pacote, não sei o quê. Gente, você tem um presidente da República que foi eleito democraticamente, tem um Congresso, os presidentes das duas casas, as lideranças, tem que dialogar, tem que convencer, tem a esquerda, o governo faz parte da esquerda, tem o ministro da Fazenda, legitimado, etc., mas ele é um ministro dentre outros ministros. Não é só pegar a caneta, assinar e pronto, tá feito, né? Se fosse assim. Uma coisa que eu criticava o ministro Paulo Guedes, e com todo o respeito também, mas eu estava na instituição fiscal independente, é que mandava as medidas, por exemplo, a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos e a PEC do Pacto Federativo. E aí falava, agora a bola está com o Congresso, mas não é assim. O Edmar Baixa e o Fernando Henrique Cardoso, eles contam nos livros deles, e o Fernando Henrique tem um livro que é A Arte da Política, que tem um capítulo só sobre o que ele chama de a pedagogia democrática do Plano Real. Foi um esforço descomunal, porque o governo Itamar Franco não era popular. O Fernando Henrique era um intelectual, que era chanceler na época, e veio para assumir o Ministério da Fazenda depois de vários ministros que não deram certo, né? Não deram certo no sentido de que não conseguiram resolver a hiperinflação, mas fizeram parte do processo também de construção da solução. E aí o Fernando Henrique e o Edmar Baixa, e os economistas todos, eles conseguiram compor, num esforço hercúleo de negociação e de convencimento, esse plano novo, né? Que muita gente não acreditava que fosse dar certo. Mas imagina você passar uma série de medidas, construir juridicamente, convencer os parlamentares. O Fernando Henrique recebia, muitas vezes, individualmente, parlamentares
para explicar e para negociar. Então, você precisa disso. A democracia é assim, ela é custosa mesmo, mas é o melhor que nós temos até esse momento, né? E não tem não tem escapatória. Esse é o jogo democrático. Você tem que ceder e entender que é preciso negociar e é preciso respeitar o Congresso, os setores do próprio governo, que muitas vezes vão ter contradições, mas aí o político que foi eleito para presidir o Executivo Federal, hoje o presidente Lula, aí uma hora ele tem que arbitrar. Aí eu acho que uma crítica que se pode fazer é essa demora para dizer qual é o rumo. Quando o dólar vai bater quase 6, daí ele vem e fala que a responsabilidade fiscal é importante. E acho que ele tem que fazer isso mesmo. Mas talvez não só nesses momentos em que a coisa está quase estourando. Tem que dar mais força para o próprio Não precisa esperar a água chegar no nariz, né? Mais ou menos isso. Salto, tem uma questão também, quando a gente está falando de contas públicas, que muita gente tem falado, que é a questão do parafiscal. Os gastos estão acontecendo fora do orçamento. Acho que tem alguns especialistas que são mais duros em relação a isso, outros um pouco menos. Eu queria entender como que você está vendo esse problema. É um problema que preocupa, sim, porque quando você vira as costas, ele volta. Né? Eu lembro Gol de mão quase, né? Fazer um golzinho de mão. Exatamente. Em 2008, 2009, a gente estava na tendência. E eu lembro que eu escrevi com o Maílson da Nóbrega e tal, que aproveito para homenagear aqui, eu aprendi muita coisa com ele lá. E falando de instituições aqui, e falando de Maílson. Ele é um grande fã do Douglas North. Exato. Institucionalista e tal. E por que eu estava falando disso mesmo? Por causa do artigo. Isso. Aí em 2009 a gente escreveu um artigo no Estadão que chamava Contabilidade Criativa Turva a Meta Fiscal. Esse título bonito foi ele que criou. E eu escrevi junto com ele, vê a generosidade dele, né? Eu tinha 22 anos de idade. E esse artigo foi interessante porque até hoje a gente vê que ele, de fato... Envelheceu bem. Envelheceu bem, exatamente. Porque a gente fez um alerta quando tinha superávit primário. E depois foi o grande tema ali, né? Foi. 2014, 2013. E o ovo da serpente foi posto ali, porque o governo estava numa situação na época, já fizemos tudo que tinha que fazer, a dívida está caindo, a dívida líquida em porcentagem do PIB, um monte de superávit primário. O Cristo estava decolando. Agora vamos fazer o seguinte, vamos gastar, porque senão nós não vamos crescer. Esse era o diagnóstico. Eu entendo, né? É legítimo esse diagnóstico. Só que eles optaram por uma forma de fazer o seguinte, vamos mudar as regras fiscais por dentro, sem mostrar que a gente está fazendo isso, que foi a contabilidade criativa. Eles foram abatendo gastos da meta fiscal, expandiram os recursos do BNDES por meio de emissões do Tesouro, e aí o BNDES pagava mais dividendos porque tinha mais resultado para o Tesouro, e ao mesmo tempo aumentava os gastos com subsídios, só que só uma parte aparecia no orçamento geral. Então você produziu um falso resultado primário por meio dessa contabilidade criativa. Isso é só um exemplo, né? Então, esse parafiscal, ele preocupa e pode sim voltar a ser um risco, mas eu acho que alguns colegas estão exagerando claramente, porque o Fundo Garantidor de Operações, o Fundo Garantidor de Investimentos, eles têm um recurso muito grande. Bom, peraí, quem foi que colocou esses 60 bilhões lá? Foi no governo anterior, no governo Bolsonaro, e o Mansueto Almeida, que era secretário do Tesouro, garantiu que esses 60 bi, foi na época da pandemia, fossem direcionados a título de despesa primária. Foi tudo contabilizado. Não foi empréstimo para ser devolvido depois ou coisa a fundo perdido, que você cria um risco fiscal. Apareceram lá 60 bilhões de despesa primária. Tudo feito direitinho. Foi. Agora, se esse recurso volta ou parte dele volta, é receita primária também. Qual que é o risco do uso desses fundos orçamentários, extra-orçamentários, alguns na mão do BNDES? É um risco de você fazer uma expansão de políticas públicas que não está sensibilizada, que não aparece no orçamento. Então você começa a afetar a demanda agregada, você começa a fazer o pé de meia, o programa tal, o programa qual. O auxílio gás que foi por aí também, não foi? E o auxílio gás foi bom você ter citado porque é mais grave. Né? Eles ainda não aprovaram o projeto de lei, mas do jeito que está é muito ruim. A Fazenda, vendo a reação do mercado, até reagiu corretamente e falou que não ia avançar com esse projeto. Mas o que eles pretendiam? Pretendiam o seguinte, tem recursos de royalties do petróleo que eu recebo da PPSA, aquela empresa do pré-sal, né? Estatal. Em vez de eu receber esses recursos,
eu vou fazer a PPSA mandar esse recurso para a Caixa Econômica. Aí a Caixa Econômica vai criar um programa lá na ponta de descontos para os estabelecimentos que vendem botijão de gás. Isso é um convite para várias coisas erradas, né? Para corrupção, para ineficiência e para um problema sério, que é você fazer uma expansão fiscal sem aparecer no orçamento. Por que fazer desse jeito? Porque o teto de gastos já está no talo, você já tem ali o arcabouço fiscal pressionando, eu não vou poder aumentar o Vale Gás por dentro do orçamento. Então vamos pagar por fora. É uma péssima ideia. Então isso é contabilidade criativa pura, assim, na sua versão mais autêntica, né? Eu espero que não passe essa ideia. Agora, tudo isso ainda está no campo das ideias e das intenções. Sempre vai ter gente achando que isso é um problema menor, o importante é aumentar o auxílio gás, o importante é aumentar o pé de meia. Mas enquanto prevalecer a visão que eu acho que é a do Fernando Haddad, me parece que esse risco está controlado. Houve quem falasse em 100 bilhões, não sei de onde veio essa 100 conta. 100 bi para fiscal? Eu não tem um número para isso, né? Você tem o estoque dos fundos, tem os fluxos também de liberação. O estoque dos fundos garantidores é 100 bi mais ou menos, né? Agora 108 bi. Tem 60 bi no FGO e no FGI, e tem os outros fundos também, que aí tem que ver exatamente quanto estão. Mas isso não quer dizer que a política parafiscal seja desse tamanho, né? Entendi. Pegando um zoom out aqui, como que está a tua projeção de Selic para o fim do ano que vem e quais as premissas que você está usando dentro dessa projeção? Porque acho que você está um pouco mais otimista aí do que a média do mercado. Eu queria entender um pouco como é que você está. Eu acho que esse ano a gente ainda vai ter mais um aumento de pelo menos 50. Então nós vamos fechar em 11,75, talvez mais, já quem falha no aumento de 75, acho exagero. E no ano que vem, pode ser que a partir do meio do ano, dependendo do que acontecer com o fiscal, a gente consiga iniciar um ciclo de redução. Tá. Mas talvez ainda tenha mais 2 ou 3 altas antes de reduzir. De meio? Talvez 2 de 50, uma de 0,25 para terminar. É muito incerto o que vai acontecer. A projeção é quase pedir tua bola de cristal, perguntar da Selic do fim do ano que vem. Mas, enfim, tá no job description. Eu sempre brinco que o economista, infelizmente, junto com o diploma, não vem a bola de cristal. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente saber apontar as tendências, né? Eu acho que o juro real vai ficar um pouco mais alto por algum tempo. Mas, assim, resolvendo a questão fiscal e não vindo nenhuma surpresa de fora, a tendência é o câmbio ficar mais apreciado um pouco, o real ficar mais apreciado, e aí a gente pode ter um pouco de juros mais baixos. A inflação me preocupa também, porque esse ano vai fechar aí perto de 5, né? 4,6, 4,7. Não é uma inflação que desespere ninguém. Tem componentes lá dentro que são claramente os mais responsáveis, alimentação, etc. Tem um efeito do câmbio também, que provavelmente indiretamente já está afetando isso. Mas essa inflação mais alta também leva o Banco Central a ser mais conservador e falar, olha, vamos ficar com as barbas de molho e o ciclo de aperto continua até segunda ordem. Isso, por um lado, é bom, porque nós estamos vendo que aqueles que achavam que o Galípolo, por exemplo, ia fazer o que o governo pedisse, eu sempre disse que isso era uma bobagem, porque as pessoas têm a sua biografia também, né? E, por outro lado, o governo também sempre teve uma figura importante pedindo para baixar juro. Lembra o falecido e saudoso vice-presidente Zé Alencar, o senador Zé Serra, com quem eu trabalhei, e outras figuras que a gente pode aí lembrar, que em governos anteriores faziam esse papel de falar do juro, da cunha fiscal, do gasto financeiro, etc. E não quer dizer que o Banco Central vá deixar de fazer o seu trabalho. Eu acho até boa a proximidade do Galípolo com o Lula, porque vai haver mais diálogo, que nesse momento, com o Roberto Campos Neto, de quem eu sou amigo também, e acho que fez um bom trabalho em geral, não existe esse diálogo construtivo, digamos assim, eufemisticamente, né? Para ser elegante. E, Felipe, pegando essa questão da inflação, pressionando um pouco o BC, acho que desde agosto, né, que o dólar deu aquela disparada e ainda está aí hoje patamar de 5,80. O quanto dessa alta do dólar ela já foi incorporada na inflação corrente? Isso é muito difícil. Tem uma coisa que a gente chama de efeito contágio ou pass-through, que é o quanto do câmbio, da desvalorização da moeda nacional repassa para os preços internamente. Talvez você tenha um efeito que é o seguinte: se aumenta X% a desvalorização, se o câmbio sobe, né? Se o dólar sobe X%, 10% de X
vai ser repassado num horizonte de 1 ano e meio para os preços em média. Mas isso é uma regra de bolso. É muito difícil, porque no Brasil o que não é importado, é produzido aqui, tem muito componente de produto importado também. A indústria importa muito para produzir o que produz. Os serviços acabam sofrendo também o efeito do câmbio indiretamente, etc. Então, eu entendo que dessa mudança de patamar do câmbio que a gente teve de 1 ano e meio para cá, o grosso já apareceu na inflação. A gente precisa agora fazer essa taxa de câmbio murchar. E só quem pode fazer isso é a política fiscal, né? Nesse momento, inclusive, agora com juros mais altos dos Estados Unidos, Trump, acho que nesse sentido é um vento contra, né, também. É o que torna um pouquinho mais difícil esse trabalho, mas ele prescinde do fiscal de qualquer forma, né? Exatamente. Bom ponto, porque, na verdade, o Federal Reserve iniciou essa política de afrouxamento monetário e todo mundo achou que ela ia ser mais intensa. Mas é uma política de afrouxamento monetário. E nós estamos apertando. Então, o rio deveria estar correndo para o mar, mas não está. Porque o juro aqui dentro mais alto e lá fora mais baixo deveria ter produzido um efeito no sentido de apreciação do real. Só que teve tanta coisa acontecendo no meio do caminho que isso não está se verificando. E me parece que é muito mais o prêmio pelo risco que está embutido nessa taxa de câmbio do que fluxos comerciais e financeiros que não estejam à altura aí desse diferencial de juros. Definitivamente. Não é? Então, por isso que eu entendo que o pacote fiscal é muito importante nesse momento, né? O governo tem, alguns setores do governo têm esse preconceito com o mercado, que é compreensível, né? Dados os diferentes setores dentro do chamado mercado financeiro, às vezes uma certa arrogância, um exagero, etc. Assim como o mercado financeiro também tem um certo preconceito com o governo, seja ele qual for, acho que naquela história de não entender como funciona a máquina, Sim, né? Era o que eu ia dizer, o governo também tem um pouco essa visão em relação ao mercado. Então, precisa haver uma certa reaproximação e entender que o governo depende do mercado e vice-versa. O Delfim Neto escreveu uma vez um artigo, eu até citei numa coluna recente do UOL, que ele fala da mão invisível do Adam Smith, né, o pai da economia, e fala da mão visível do Estado, que as duas são muito importantes para o funcionamento da economia como um todo, a regulação dos mercados. Então, esse aprendizado também, principalmente num governo mais à esquerda, ele precisa acontecer. Já demorou, né, para acontecer em alguns casos. Não no caso do ministro Fernando Haddad, mas de outros. Tem outra coisa que, especialmente quando teve aquele upgrade da Moody's, muita gente trouxe, né? A gente está falando agora num cenário mundial em que teve uma expansão, está tendo um movimento expansionista, a gente teve aí nos últimos anos, dos outros países também, do mundo como um todo. A nossa dívida está aumentando, mas nos outros países, nos desenvolvidos, inclusive, também. E isso, inclusive, foi uma boa parte do discurso da esquerda. Poxa, o mundo inteiro está gastando mais, Estados Unidos vindo com medidas, né, mais protecionistas, Europa sempre foi, mas também apertando nisso. O quanto isso influencia, o Brasil também deveria gastar mais, o Brasil não tem o privilégio de poder gastar mais por conta, né, do que você estava contando até, do teto de gastos nos Estados Unidos. Como é que esse contexto internacional se coloca aqui? Pergunta interessante, porque o Olivier Blanchard e o Larry Summers fizeram aqueles artigos 2019, 18, mostrando o seguinte, uma espécie de admirável mundo novo em que o R, a taxa real de juros, estava sistematicamente menor do que o G, a taxa de crescimento real da economia. Então, se o juro está sistematicamente menor que o crescimento, quer dizer que eu posso me endividar, simplificando o argumento, ad infinito. Ad infinito, ou se não ad infinito, por um bom tempo, sem problemas maiores, porque não vai ter uma crise de financiamento, de insolvência. Mas isso já se mostrou, não vou dizer incorreto, mas a realidade empírica das coisas foi por outra direção. Hoje nós estamos vendo as dívidas de economias desenvolvidas e economias emergentes em crescimento, taxas de inflação e de juros mais altas, né? E isso impõe restrições para todo mundo, mas para alguns essa restrição é maior do que para outros. Do ponto de vista técnico, por que a gente não tem uma liberdade tão grande? Porque a gente tem uma taxa real de juros que é não civilizada, para dizer o mínimo. Mas então você está dizendo que o Banco Central tem que reduzir o juro da noite para o dia? Não. O que eu estou dizendo é que nós temos uma política monetária que sistematicamente é mais conservadora. E ela acaba produzindo um custo para a política fiscal gigantesco.
Então, não há Cristo que aguente equilibrar a dívida pública com uma taxa real de juros de prospectiva, se pegar a curva termo 12 meses à frente, de 10%, tirando uma inflação de 4%. 14, né, grosso modo, 14 nominal, 10% real. 14 com 10. Exato. Então, eu precisaria ter um crescimento econômico impossível, né, para conseguir equilibrar, e um superávit primário também gigantesco. Então, enquanto a gente não conseguir convergir para juros reais mais baixos, essa restrição fiscal ela vai sempre nos incomodar muito. E como em economia tudo é endógeno, então o fiscal é aquilo que eu consigo atuar mais rapidamente. Se o governo mostrar que consegue produzir um superávit, mesmo que seja pequeno, em 2, 3 anos, até o final do mandato, isso vai ser muito bom, porque aí essa taxa de juros vai diminuir muito, inclusive prospectivamente. Isso ajuda no equilíbrio da dívida. Hoje nós estamos pagando 900 bilhões de reais de juros, entre 850 e 900 bilhões de reais de juros. É a segunda maior despesa, só perde para o INSS, que deve fechar esse ano nos 930 bilhões de reais. Só que você só muda isso atuando nessa questão fiscal. Um país desenvolvido, sei lá, Estados Unidos, por exemplo, que é muito particular, porque ele detém o monopólio da emissão da moeda que todo mundo quer. Porque nós temos esse padrão de reserva internacional, que nem sempre foi assim, que é o dólar. E, além disso, ele tem crescimento bastante expressivo, tem produtividade alta, e isso ajuda a ter uma taxa neutra de juros mais baixa. A nossa é mais alta, aparentemente. Japão, mesma coisa, né? Tem um nível de desenvolvimento alto, cresce bastante. Então, nós estamos, infelizmente, num conjunto de países que ainda não conseguiu avançar estruturalmente na organização da casa em termos de contas públicas mais organizadas e que ajudem a ter uma taxa de juros menor, o que também vai ajudar na dinâmica da dívida. E é quase o contrário, né? As contas públicas mais sanadas dão a credibilidade, dão, enfim, a folga para que a gente realmente consiga fazer algum tipo de expansão com um pouco menos de corda no pescoço, né? Sem dúvida. Eu gosto que você explique isso, porque acho que às vezes vem esses argumentos simplistas. Ah, não, mas o mundo inteiro está expandindo a dívida. Não, pera, mas o mundo inteiro não é todo mundo. Cada um tem a sua realidade aqui, vira uma conversa meio simplista. E ainda que seja difícil explicar essa taxa neutra de juros, né? Por que o Brasil tem uma taxa neutra de 5% ou de 4,5% e Estados Unidos é muito menor? Essa taxa neutra é difícil de ser estimada pelos modelos, pelos dados empíricos, mas ela é um conceito muito interessante para a gente entender que as instituições, as regras do jogo, as escolhas que a gente faz também em termos de tamanho do gasto, de nível de poupança do governo e das famílias, tudo isso importa, né? Então, são as escolhas que são legítimas e tal, mas elas têm consequências do ponto de vista macro e muitas vezes têm custos que a gente não gostaria de ter. Por exemplo, seria muito melhor ter uma taxa de investimento de 25% do PIB. Mas como que eu saio de 15% e vou para 25%? Eu só faço isso tendo um juro mais baixo e o Estado gastando mais com investimento. Nisso eu sou desenvolvimentista e o governo está certo nisso. Porque você não vai crescer ou fazer ajuste fiscal que tenha vida longa cortando investimento. Agora, a pergunta é qual investimento? Nós estamos avaliando esses investimentos, são de boa qualidade, são em infraestrutura social, logística, urbana. Aí é que mora o perigo, né? Até pegando esse contexto de que algumas coisas que o Brasil não pode fazer e que os Estados Unidos têm esse talvez privilégio é o próprio endividamento, né? Nos Estados Unidos bem maior que no Brasil em relação ao PIB. Com o Trump chegando, tem alguma perspectiva positiva para isso? Eu acho que a entrada do Donald Trump ela pode gerar algumas apreensões, por exemplo, do aumento das políticas protecionistas. Ele colocou lá um xerifão das tarifas internacionais, né, de importação, para tentar sinalizar que vai proteger mais a indústria, etc, etc. Uma coisa até meio antiquada, porque as políticas de comércio exterior já não são mais tão focadas em tarifas, mas em barreiras não tarifárias. Só que a gente tem que lembrar que nós fazemos parte de um mundo que existe a OMC, que existem organizações multilaterais, que existem acordos que fazem sentido para o próprio Estados Unidos, por exemplo, olhando para o Brasil, e que não vai ser uma coisa de jogar tudo para cima, de repente, né? Então, eu acho que vai prevalecer a combinação de uma diplomacia muito boa que a gente tem, uma tradição boa nessa matéria, com um governo que, nesse aspecto, é preciso elogiar o atual governo Lula, que está resgatando um pouco
uma política externa mais voltada para o multilateralismo, para os acordos comerciais, para uma coisa pragmática, entendeu? Por que nós estendemos o tapete vermelho para o Xi Jinping aqui no G20? Não é à toa, não é porque é bonito, é porque nós sabemos que a importância desse avanço geopolítico que a China vem fazendo, sobretudo aqui no Sul, precisa ter uma marcação de terreno da nossa parte. Nós temos que ganhar com isso também, porque vai acontecer impreterivelmente. A mesma coisa vai se dar com os Estados Unidos, ainda que talvez seja mais difícil esse tipo de negociação com um governo com as características do presidente eleito, mas não é uma coisa que me preocupa. Me preocupa muito mais nesse fronte externo os desdobramentos das duas guerras que nós temos em curso do que se o Trump vai ser mais protecionista ou não. Acho que é a minha opinião sobre isso. Ótimo. Felipe, acho que chega ao fim aqui. Tem mais alguma consideração final, assim, alguma coisa que queira comentar também? Não, só quero agradecer vocês aí pelo convite, fiquei muito honrado. Cumprimentar a Exame, na sua pessoa, Guilherme, também da Natália, minha amiga, e que vocês vêm fazendo um trabalho importante. Eu acho que é fundamental esse tipo de discussão, porque hoje, principalmente, você recebe coisas no WhatsApp, tem que ficar convencendo as pessoas de coisas óbvias, debater assim de uma forma que as pessoas talvez se interessem mais do que simplesmente lendo, é algo que é útil, e contem sempre comigo aí quando quiserem, e com a Warren também. E você conta com a gente também, né? Por favor. Obrigado. Muito obrigada. Voz do Mercado fica por aqui. Até mais. Também dessa conversa que a gente teve com o nosso convidado mais que especial aqui, Felipe Salto. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.